Com o Natal chegando, muitas pessoas decoram árvores naturais com enfeites natalinos, mas isso pode ser prejudicial à saúde da planta. Conversamos com um biólogo para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto e para que você de casa entenda o que as plantas sentem. Com relação às lâmpadas que são envolvidas nas árvores nesse período de Natal, como uma forma de tornar a estrutura mais festiva, existe um problema muito sério. O problema é que, dependendo do tipo de lâmpada que você utilize na árvore, essa lâmpada ela pode chegar a aquecer. Na realidade, não é nem tanto a lâmpada que aquece, uma vez que as lâmpadas de LED não aquecem tanto. O problema é justamente a fiação, aonde essa fiação, dependendo do tempo em que essa estrutura ficar ligada na tomada, ela vai acabar irradiando calor. E esse calor pode ser prejudicial para a planta. Agora, também não podemos esquecer que depende do tipo de planta. Por exemplo, uma árvore como essa, que tem um caule bastante grosso, ela dificilmente vai sentir tanto quanto se nós estivéssemos falando, por exemplo, de uma outra estrutura como uma palmeira, que seria bem menor e o caule dela é bem menos protegido do que dessa estrutura. Um outro ponto que a gente também precisa observar é que na hora que você envolve essas lâmpadas, no caso a fiação na árvore, você também tem que ter muito cuidado com a estrutura de irrigação, porque você está tratando com energia elétrica, você vai colocar água no meio, você sabe que naturalmente a água é um bom condutor de eletricidade. Então a probabilidade de, se você ter algum fio aqui escapando, você ter alguma laceração, isso pode acabar irradiando não só para a estrutura da planta, como para qualquer pessoa que esteja ao redor, desde que o ambiente esteja molhado. Por isso a preocupação em se utilizar esse tipo de artifício para poder iluminar as plantas. Muitas vezes, algumas pessoas deixam as luzes ligadas por muito tempo. Além do gasto excessivo de energia, isso pode prejudicar a planta. Portanto, é preciso ter cuidado na quantidade de horas em que as luzes decorativas passam ligadas e em contato direto com as árvores. Com relação ao tempo, a gente precisa observar o seguinte: de uma forma bem simples e bem rápida, as plantas obtêm energia a partir de um processo chamado de fotossíntese. Então, para que elas possam fotossintetizar, elas precisam da luz e precisam de gás carbônico, além naturalmente da água. O grande problema desse processo é que, se eu mantenho essas lâmpadas acesas intermitentemente, eu não dou tempo da planta de se reestruturar para poder fazer a fotossíntese. Então é como se fosse um ato contínuo, onde ela não consegue bioquimicamente produzir todo o elemento necessário ao seu funcionamento. Então, um máximo que nós poderíamos ter, antes de provocar qualquer prejuízo palpável na planta, seria um período que equivale de 4 a 6 horas. Então, mais ou menos, 6 horas da noite, começa a escurecer, deixa as lâmpadas ligadas até por volta da meia-noite. Meia-noite desliga e deixa para ligar no dia seguinte. E uma coisa importante: acabou a festividade do Natal, chegou o dia 25 de dezembro, tire as lâmpadas da planta. Não precisa mais continuar iluminando, porque você provoca menos estresse, você provoca menos prejuízo na sua planta. Outro cuidado que devemos ter é na hora de colocar enfeites nas árvores. Algumas pessoas utilizam pregos e arames para prender artigos decorativos, mas é preciso entender que isso não faz bem à planta e pode causar danos graves a ela. É como se um ser humano colocasse um prego no próprio corpo. No caso da planta, eu vou bater um prego, mas ela não grita. Foi aquilo que eu falei. Nós não temos a capacidade de entender a totalidade das informações que elas passam. Mas na hora que você fura um prego na planta, o que você está fazendo com isso? Você está criando uma porta de entrada. Se você sofre um arranhão no seu braço, se você sofre um furo no seu pé, existe uma possibilidade de provocar o quê? Uma infecção. Você sabe que uma bactéria, um fungo, um vírus pode entrar por ali e aí provocar todo o prejuízo. A mesma coisa acontece com as plantas. Então, nada de prego. Quando você passa um arame, mas eu vou passar um arame ao redor para poder prender e segurar. Só que o arame, dependendo da forma com que você prenda, você acaba constringindo de tal forma que impede o fluxo de elementos nutricionais dela, que é o que nós chamamos do floema, que fica a parte externa dela, tratando-se naturalmente das angiospermas, que são as árvores mais utilizadas nesse período. Então, nada de arame, nada de prego. Quer prender o seu enfeite? Usa uma fita. Simples. Passa uma fita ao redor, dá para amarrar. Se não dá, pega aquela fita autocolante, passa ali e pronto. Com certeza você já viu algumas árvores pintadas de branco, certo?
O biólogo nos explica que muitas vezes essa é uma medida protetiva, mas claro, é preciso entender que isso também pode ser prejudicial e apenas deve ser feito em alguns casos. Muitas das pessoas acham que é para embelezar, para ficar bonito, mas não é. Porque na hora que você passa o cal, o próprio elemento, ele é muito agressivo, ele é muito tóxico, principalmente para as formigas. Então isso é uma forma que você tem de proteger a estrutura da planta para impedir que as formigas possam subir na árvore e acabar comendo os frutos ou comendo as folhas que tem nela. Mas de qualquer forma não deixa de ser uma estrutura da agressiva, porém, como a gente está falando de casca, então não provoca tanto prejuízo nela. Porque é como se fosse a pele. Você pega e passa tinta na sua pele. Dependendo da constituição da tinta, ela pode acabar entrando e provocando prejuízo. No caso do cal, o prejuízo não é tão grande assim. Uma dica bacana para esse Natal e para os próximos também é utilizar árvores recicláveis. André alerta a população de que isso é preciso para manter o nosso ecossistema vivo. E até mesmo deu dicas de que materiais utilizar para montar uma árvore sustentável e ainda é possível utilizar a imaginação. Em vez de você estar utilizando árvore, em vez de você vai no supermercado, compra uma palmeira, enfeita na sua casa e depois você faz o que com essa palmeira? Você encosta. Você encosta. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente agreste, nós vivemos numa temperatura alta. Isso não é característico dessas plantas. Você não vê uma árvore de Natal feita de carnaúba, que é uma árvore característica da nossa região. Mas a questão é, por que você não faz uma árvore de pneu velho? Você pega pneu velho, passa uma tinta, na internet está cheio de exemplos disso. De pneu velho, de garrafa PET, de roda de bicicleta, ou seja, inove, seja diferente, faça a diferença. Mostre para os seus filhos, mostre para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus alunos, para os seus pais, que nós somos capazes de criar uma sociedade mais sustentável. Agora que você aprendeu, faça uma decoração consciente de maneira correta em sua casa e faça o seu Natal cada vez mais bonito.